Olá, você que acompanha a programação da TV Câmara aqui de Caxias do Sul. Estamos começando mais um Caxias Conversa, que é o nosso podcast oficial da TV Câmara, do canal 16 da Claro Net, mas também do canal aberto da TV Câmara de Caxias do Sul, onde você pode conferir a nossa programação, canal 11.3, também nossa programação, nossa playlist de atrações está disponível no YouTube a qualquer momento do dia para que você possa conferir. Hoje nós tratamos sobre bairros aqui em Caxias do Sul, mais especificamente de demandas relacionadas a essas localidades, tratando sempre com os principais representantes destas localidades. Hoje temos como convidados o presidente da MOB do bairro Salgado Filho, que é Moisés Rodrigues, o nosso popular Moita, né, conhecido popularmente como Moita, e também presidente da MOB Vila IP, Zita Girardi do Nascimento. Agradeço muito pelo convite em estarem conosco aqui nesta edição do Caxias Conversa. Como é que é participar aqui pela primeira vez do programa na TV Câmara? Mas é um imenso prazer mesmo. Obrigada também pelo convite, para a gente estar aqui hoje debatendo esses assuntos, essas demandas dos bairros. Obrigada mesmo. Moita, vou te chamar de Moita a partir de agora, né? Já que todo mundo te conhece por esse nome. E para você, como é que é participar aqui e tratar das demandas da sua comunidade? Eu vejo com os olhos, vou dizer assim, estalados, pois é a voz da comunidade. A Câmara, ela já é a voz do povo, né? O Legislativo. E quando sai do prédio, entra nos bairros, né? E nada melhor do que quem está lá no dia a dia, né? E nós, presidentes, acabamos sempre recebendo bastante demanda. Então é um privilégio a gente poder trazer a visão de bairros que talvez tem pessoas que nunca pisaram, né? Ou só ouviram falar. Importante mencionar isso, né? A nossa função de cidadania e democracia da TV Câmara tem essa finalidade de abranger, né, as realidades diferentes de Caxias do Sul e aproximar isso cada vez mais da população para que ela conheça justamente essas diferentes realidades. Começando contigo, Moita, como é que você se aproximou do movimento comunitário? O que te conduziu hoje a estar numa posição de tamanha responsabilidade ali perante a comunidade do Salgado Filho? Cara, na realidade, sim. Eu nasci e me criei ali, né? Então eu posso dizer que com 3 dias de vida eu já estava no bairro Salgado Filho e continuo lá e pretendo continuar muitos anos. E estar no movimento comunitário, acho que foi só mais uma consequência, né? Eu fui presidente do Grêmio Estudantil, eu participei da União Caxiense dos Estudantes, fui do DA de Educação Física. Sim, eu fiz Educação Física. Fui do DCE, fiz parte do DCE. Então, eu sempre gostei desse movimento político, dessa coisa de estar ali, tentar ajudar, tentar resolver. E nos últimos anos, a gente acabou vindo de uma sequência de falta, vamos dizer assim, de uma liderança efetiva, né? E os próprios moradores vindo reclamar e conversar, que não sabiam quem que era o presidente, ou não sabia quando tinham reuniões, talvez não era bem divulgado, ou não usavam as ferramentas que se tem para divulgar, e que eu uso muito elas, né? E talvez essa aproximação, e aí o pessoal, tu conhece fulano, tu conhece ciclano, não consegue isso, para ver isso aqui. E a gente vai se aproximando. Aí quando teve infelizmente, né, o incêndio ali no bairro, né, onde 4 casas foram totalmente destruídas, tentei ajudar da melhor forma, como eu podia, e como eu não podia também, eu recorria. E aí o pessoal começou a pressionar, porque tinha que ter um presidente na liderança. Eu disse, cara, mas qualquer um de vocês pode ser, entendeu? Vou continuar ajudando, só que aí o pessoal é aquela coisa, né? Dá o passo para trás, quem ficou ali, beleza, então vamos assumir essa responsabilidade, só que ninguém faz nada sozinho. Isso é fato, né? Uma coisa que eu deixei bem claro para eles. Não adianta uma pessoa só remar e os outros só estarem de peso no barco. Ou seja, trouxe mais pessoas para que pudesse colaborar justamente com essa demanda, com as reivindicações futuras. Isso aí, perfeito. E aí a comunidade tem que trabalhar. Não adianta ter um melhor presidente de bairro que exista na história se a comunidade não contribuir, não estiver junto, né? Zita, para você, o que te trouxe para o movimento comunitário? Quais foram as motivações? Como é que hoje você está na presidência da MOB?
Eu moro ali no Vila IP há mais de 30 anos. Então, teve uns que me convidaram, vamos entrar na chapa, mas eu não quis. Depois que eu vi que eu podia ajudar, que eu podia contribuir muito mais com o bairro, aí eu resolvi entrar. E foi ali, estou há mais de 10 anos, 4º mandato já. Quer dizer, isso já demonstra que você 4º está mandato. fazendo um bom trabalho, está trazendo tem muito resultados. apoio ali, tem uns que me ajudam. Agora, tem uns que não colaboram muito, né? Mesmo? Tem uns que mais. Ali o pessoal ajuda bastante. Ali, tu dá um grito, tem o pessoal que te A ajuda. grande maioria, imagino que reconhece. Reconhece. Eu disse, teve ali com o temporal, descobri um pedaço do centro comunitário. A gente conseguiu bastante voluntários ali para ajudar, para subir lá em cima, que é alto lá. Então, o pessoal colabora bastante. Quais são as características, digamos assim, que uma liderança deve ter? Porque eu vejo que vocês têm um contato muito próximo com a população, né? Tem que saber conversar, tem que saber se aproximar. Cada um tem um jeito de falar as coisas, né? Como é que é isso para vocês, assim, no dia a dia? Às vezes a gente perde o controle um pouquinho, muito porque mesmo? a gente perde o controle Tem que ter bastante um pouco. paciência. Tem que ter bastante paciência, porque às vezes tu limpa um lugar lá, o pessoal vai lá e já coloca lixo, no outro dia tá cheio de lixo de novo. Então, isso aí é um baita de um problema. Às vezes a gente perde a paciência. Porque eu sou uma liderança que eu vivo catando lixo no bairro. Eu saio de casa, já levo saco de lixo, já vou juntando lixo. Eu detesto lixo espalhado. Então, quando eu vejo o pessoal botando lixo ali onde não é para botar, a gente perde a paciência um pouquinho. Inclusive, essa é uma das questões da comunidade, né? Que deve ser conscientizada, né? Porque a gente teve a oportunidade de visitar o bairro, conferir algumas demandas, inclusive, posteriormente, a gente roda esse VT. Mas eu queria saber de ti, né? Existe muita pressão, ou melhor, conscientização que é feita constantemente para que esses moradores eles façam o descarte correto, né? É colocado placa, é falado, é explicado, mas olha, tem uns que não resolve. Pois é, e contigo, Alimoito, como é que é a situação ali no bairro? Existe muita ação comunitária no sentido de conscientização da comunidade também? Ali a gente utiliza, né, das ferramentas, vamos dizer assim, da atualidade, cara. Colocamos até uma câmera na casa de uma pessoa, que era um ponto que onde as pessoas... E aí a gente colocou no grupo, tipo, ó, é o último aviso. A partir de agora, quem for lá colocar no dia que não é o descarte irregular, vai ser denunciado, vamos sim, e não importa quem seja. Não importa se está aqui há 150 anos do bairro. Para mim não faz diferença. Se tu não tem o mínimo de conscientização, o mínimo de respeito com os moradores, porque geralmente eles não jogam na frente da sua casa. Eles levam até um lugar. Aí, quem mora lá que se vire. Entendeu? Por que ele não faz esse descarte na frente da porta dele? Ele já sabe que ele não quer. Mas por que o vizinho tem que ter isso? E aí eles vão lá, ligam, entrou água aqui, tá correndo, o banheiro tá entupido. Aí tu vai lá ver, é só descarte irregular. E aí tu liga, pede lá pro pessoal da obra, lá o pessoal vem fazer uma limpeza e tal, não sei o quê. Aí, se demora 2 dias, pediram e os caras não vêm, enrolando e não sei o quê. Gente, não foi o prefeito que foi lá e colocou o lixo. É a nossa parte, entendeu? E a gente utiliza muito da ferramenta ali, que a gente tem a página, né, do Instagram ali, e a gente tem o grupo, né, que graças a Deus dizer que é um grupo maravilhoso. Tipo, ninguém mais quer se pegar de faca ali como era no começo. E a gente conseguiu trazer essa... Talvez esse bom humor, essa brincadeira, talvez uma coisa ali, mas essa cobrança mesmo, quando tem que ter, tem que acontecer. Não podemos ficar enrolando, né? Então, conscientizar é o primeiro passo, né? Falando sobre essa questão das câmeras de monitoramento em zonas de lixo, descarte irregular de lixo, por melhor dizer, ali no Vila IP também a gente pôde observar, né, Zita? Inclusive existia uma situação na qual uma câmera estava em operação, mas não acabou deixando de funcionar com o tempo. O Marcos me disse que ela é a bateria, ela descarrega. Marcos, dos moradores. Não, ali. O Marcos, o daqui das relações comunitárias. Certo. Que fui eu que pedi, que é aquele espaço ali que fica do lado
do parquinho ali da quadrinha. Daí, que até a Codeca foi lá, tirou um pouco, amontou o resto e não foi buscar mais e não foi recolher o resto. E eu tô cobrando o Marcos, das Relações Comunitárias, para ir lá tirar. Daí ele disse, não, Zita, eu vou ver com a Codeca, porque eles que tinham, parece que ficou 3 dias a câmara lá só e descarregou a Inclusive, pilha. é uma das funções desse programa, né? De sintetizar boa parte das demandas que a gente discute aqui e que a gente acaba relatando, registrando junto à comunidade para que elas sejam solucionadas. Posteriormente, também vai ser encaminhada a Comissão de Legislação Participativa e Comunitária aqui do Legislativo Caxiense. Eu vou pedir para a nossa produção, para o nosso diretor Mauro Camargo, se tiver no ponto aí, Mauro, para a gente largar o VT do Vila IP, que daí a gente já trata de alguns assuntos aí que a gente pode seguir na sequência. Então pode rodar. O centro educativo fica atrás da escola e esse local ele está quanto tempo mais ou menos abandonado? Olha, acho que deve fazer uns 5, 6 anos já que está abandonado, daí para mais, mas que nós tinha verba para fazer já faz uns 4 anos. Aí como vai aumentando, agora vai aumentando o prazo, né? E os caras não fazem com aquela verba que tem, vai aumentando o preço, né? Então a gente está pedindo que se alguém puder vir fazer mais ligeiro, porque nós temos um grupo de crianças que é adolescentes, né? Que tem um grupo ali e não tem onde colocar, né? Então a gente está cedendo o centro comunitário embaixo para eles ter atividade, por falta de espaço, que espaço a gente tem, falta de reforma, né? Quanto mais cedo der se reformar, melhor. Então tá ficando isso aí para trás, né? A gente tem verba, mas os mandantes aí que é para colocar as verbas, fazer o serviço, eles não fazem, né? Porque daí eles teriam aula, eles teriam curso, dá para fazer um monte de programa com eles, né? Dá ter um projeto paralelo com a escola, que de um turno integral daí, né? De manhã na aula e de tarde no projeto. Como é que está a situação aqui da rua? Já houve algum movimento? Teve uns contos aí, mas nada foi resolvido. A rua, o que o senhor acha que precisa ser feito aqui? Fizer um pavimento aí, um calçamento concreto mesmo. Sim. Aí fica legal. O que prejudica mais por conta da falta de calçamento aqui? Mas prejudica o pessoal que passa aí, dia de chuva, respinga barro, criança do colégio, tudo, né? Criança do colégio. E quando é pó, limpa a casa dentro aí, dali 2, 3 dias, tá virado só em pó de novo. Sim. E passa muito ônibus? Aqui tem circulação bastante veículo, Passa. De 20 em 20 minutos tá passando o ônibus. Fora os das firmas que passam aí. Do Santa Teresa é de 20 em 20. E depois tem quantas empresas que faz firma, né? Pois é, a gente observou as imagens no final ali desse local de descarte irregular de lixo, que é bem próximo também a essa rua que está sem calçamento, né? São demandas importantes para a região, né? E que constantemente são reivindicadas junto ao poder público. Só que ela via ali, o morador, ele relatou que é mais de 40 anos que ele mora no bairro, né? E até hoje não foi feito nada. E é só um pedacinho. Dá o quê? Eu acho que dá uns 400 metros só. E não tem jeito. O que já foi cobrado, o que já foi feito, que vamos atrás e não sai. O prefeito só disse que não tem dinheiro. Porque na frente dos 2 colégios, do Clauri Flores e do Rubens, foi feito o calçamento. Foi feito o calçamento. E ficou aquele pedacinho ali e a linha de ônibus. Foi umas empresas lá falar com os moradores para fazer se eles concordavam em pagar a parte deles ali. Eles não concordaram porque eles disseram que ali é obrigação da prefeitura porque é a linha de ônibus, passa ônibus ali. Enfim, de qualquer maneira, afeta a vida de toda a comunidade. A gente esteve ali por volta das 2h30, 3 horas da tarde. Obviamente não tinha um fluxo tão grande, mas a gente pôde observar alguns ônibus passando, veículos passando. Atrapalha a vida de todo mundo, né? O pó no verão e o barro no inverno. Não se sabe qual que é o pior. Os dois são tão difíceis igualmente, né? Tem umas valetas bem grandes, porque a gente pede, eles passam a máquina e passam um cascalho, mas vem uma chuva com tudo que tem chovido, leva tudo embora. Moita, lá no Salgado Filho existe problema similar de mobilidade urbana que a gente pôde constatar também, não especificamente com relação ao calçamento, né? Mas o que precisa de melhorias, assim, citando essa questão mais de pavimentação ali na região?
questão de pavimentação, eu até que vou dizer, tipo, a gente foi muito bem agraciado, né? Acho que se eu te falar que a gente deve ter, acho que são 3 trechos de ruas, e que ainda nem morador tem, tipo, são mais quase na divisa, vamos dizer, com o bairro Santos Dumont. Mas futuramente pode ter uma reivindicação. Pode ser isso dali. Mas então, tipo, não há essa demanda grande ali. Nosso maior problema mesmo é a questão de trânsito, né? Por ser uma avenida que liga o centro ao aeroporto, liga a região do Esplanada, né? Tanto indo para o Esplanada quanto vindo da região do Esplanada. Então isso aí, e como foi constatado, e a gente já pediu várias vezes, né? A gente tem uma circulação gigante, são 800 crianças por dia na escola, divididos em 2 turnos. É uma UBS que é do lado da escola e tem a creche Tio Danilo do lado. Então a circulação de pessoas é gigante. E do outro lado da avenida, a igreja. Sim. E outros estabelecimentos também. Isso sem falar na parte do comércio, mas só nisso daí a gente tem uma circulação gigante e que, vão lá, tira foto, fala e diz que vai voltar e, como diria o Timai, nunca mais voltou. Vamos falar disso em seguida, até porque eu queria explorar um pouco mais com a Zita outras questões que a gente trouxe ali sobre o Vila IP. A gente mostrou o centro, aliás, o centro ali de moradores, né, que é o centro comunitário. Mas próximo ali ao centro comunitário tem um centro educativo que a gente mostrou imagens que está totalmente abandonado, né? Isso faz aproximadamente 3 anos, mais ou menos? Não, faz muito mais. Que veio uma verba. Que veio o recurso. Veio o recurso faz uns 3, 4 anos. Mas que ele está desativado faz uns 15. Certo. Faz uns 15 anos. Quer dizer, é um espaço que fica ao lado da escola? Isso, fica no fundo da escolinha infantil Carinha de Anjo. Certo. Bem próximo de uma escola, um espaço que frequentemente é utilizado por usuários de drogas, moradores de rua. Eles detonaram ali aquele espaço ali. É uma pena. Então existe essa mobilização para que esse recurso que já foi direcionado por Caixa do município, essas tratativas já foram feitas, que esse recurso seja encaminhado. Houve alguma explicação agora por parte do Executivo de como que está esse processo? Nós tivemos uma reunião aqui na prefeitura, aqui na CEPLAN, acho que faz o quê? Acho que 1 mês, acho que por aí. Daí eles disseram que agora eles conseguiram, porque a verba que veio era muito pouco, que não dava para... Então, eles aqui com o município, eles conseguiram mais, o resto que faltava para agora começar. Que vai ser reaberto. Foi o que foi falado na reunião ali, eu vi na reunião ali. Certo, quer dizer, pelo menos... Pelo menos essa é uma boa notícia que eles deram. Notícia. Uma boa notícia. Porque aquele espaço ali é uma pena, tá detonado daquele jeito ali. Barbaridade. Sem dúvida, né? Porque imagina a oportunidade que oferece para essas crianças e jovens, né? No turno oposto ao contraturno ali, que a gente chama de contraturno escolar, né? Tem pais ali que moram ali perto. Eu disse, isso aí é uma pena, porque meus filhos estudaram aqui, de sair dali com profissão, né? Porque daí eles davam os cursos, davam tudo ali. Como é que tem sido para vocês a questão do saneamento ali no bairro? Existem algumas reivindicações, problemas? Tem uns esgotos ali que estão... Porque na minha rua ali, pro lado de baixo da rua, é verde. Então tem muito esgoto a céu aberto ali ainda. Quer dizer, acaba sendo um risco também para moradores, crianças, alagamentos em dias de chuva. Agora que a gente está num período aí de grande expectativa de que vai vir fenômenos climáticos bastante acentuados. O prefeito andou lá esses dias agora, olhando ali, e na minha rua ali bem pertinho também, que tem uns esgotos. E outro assunto, Zita, que a gente acabou não registrando no VT que a gente fez, mas que eu queria te perguntar. Tem uma capela mortuária ali no bairro? Tem. Que foi recentemente implantada, né? Sim. Foi também uma mobilização dos moradores, da comunidade e tudo mais. Foi daí, porque era feito velório no centro comunitário. O problema dessa capela mortuária é o acesso, né? É o acesso.
Porque Ela o veículo ficou no ele não morrinho. consegue subir na estrutura ali da residência. Já foi feito, já foi vários lá olharam para fazer uma rampinha até Uma rampa, uma coisa simples. A funerária me pediu. A funerária pediu. Disse assim, fizesse uma rampinha para que o cara da funerária chegasse pelo menos de ré até no portão. Mas olha, já foi feito vários pedidos. Não, muita gente lá olhando e até agora não fizeram nada. Tem uma impossibilidade. Tem uma impossibilidade de que os veículos subam ali, né? Uma situação que está mexendo, né? Imagina com a sensibilidade das famílias que perderam seus entes queridos e tudo mais, né? E é bem difícil. Já foi encaminhado, já foi feito vários pedidos, até ali era eu que cuidava, porque como ali é Zona Norte, então cada presidente de bairro ficava um ano com a chave, né? Então, ali, quem assumiu no começo fui eu. E eu disse, olha, nós temos dinheiro em caixa, vamos fazer. Tem um pessoal que disseram, não faça, pode deixar que nós vamos fazer, que nós vamos encaminhar. Até agora, nada. Já fez um ano em março que ela foi reaberta. Certo. Bom, e isso está e é difícil. Sendo encaminhado. Os da funerária me disseram, tinha que pelo menos fazer uma rampinha para o carro chegar até o portão. Certo, para que possa fazer o processo adequado ali. Bom, Moita, vamos falar um pouquinho agora do Salgado Filho, porque também a gente esteve lá no Salgado Filho registrando essas demandas, ouvindo os moradores para que eles possam contar um pouco das suas vidas e das dificuldades. Pode rodar então o nosso diretor Mauro Camargo. Falta sinalização, as crianças estão passando por uma condição de insegurança. Sim, com certeza. Eu até vi bastante coisas acontecer na minha frente, sabe? Ali embaixo mesmo, eu vi um menininho que caiu quase embaixo das rodas do carro, porque foi atravessar a rua, como não tem uma sinaleira, não tem algo assim que os carros parem, né? Aqui o fluxo de tardezinha, a hora que a gente sai com a van, é muito grande, as pessoas não param e aí a gente não consegue, tem 2 escolas aqui, sabe? Fica bem complicado. Seria necessário, na sua visão, o que seria preciso para que as crianças e a mobilidade urbana tivessem mais segurança aqui na região? Uma sinaleira para pararem, né? Para a gente conseguir atravessar, fazer a travessia, as crianças fazerem a travessia, que nem nós, a gente sai de uma escola ali, de uma escolinha, a gente atravessa para dentro do bairro, sabe? Aí fica bem complicado. Tem outros colegas também que atravessam, aí é difícil alguém parar. Se for possível, uma sinaleira aí era muito importante para nós. Agilizava, a pessoa respeitava, porque o fluxo aqui é grande no horário do pico aqui. Uma sinaleira é muito importante, que se quebra a mola aí não resolve nada, nem a faixa de segurança eles não param, né? O cara tem que fui a mão para fora, ligar alerta para o pessoal parar, mas sempre passa o motoboy, ele passa reto, passa para o lado direito, passa para o lado esquerdo. Quando vê, atropela uma criança, atropela uma pessoa aí. Apesar de ser um bairro de grande volume de habitantes, não tem uma praça ainda. Não, a gente não tem praça, a gente não tem nada, na verdade. Não tem centro comunitário, praça a gente nunca teve. Necessidade, né? É uma coisa de necessidade mesmo. A gente tem muita criança, é um bairro que está crescendo muito e é um bairro de passagem. A gente tem um grande fluxo aqui de carros, de tudo. Mas a gente não tem essa praça, não tem o que oferecer para as nossas crianças. A gente tem vários amigos aqui na rua, que aí a gente sempre brinca, mas é ali na rua, que daí vem carro, tem que sempre ficar parando, tem que ficar saindo assim na rua. E aí, bem de vez em quando, não dá mais assim para brincar e jogar bola assim. Olha, nós estamos com esse problema desse poste aqui, ó, que ele passa carga elétrica na casa, ele já até estourou a sacada de vidro, ele passa a carga aqui para as crianças que não dá. A RGE nos pediu para trocar todos os postes aqui, ó, o pessoal botar padrão, foi colocado, mas já fizemos inúmeros chamados, eles vêm, olham, isolam e vão embora. E continua o mesmo problema. Diz ele que colocou uma manta para não passar uma carga elétrica, mas não tem nem como, que as crianças não podem nem se encostar ali, que ali passa a carga elétrica mesmo, ali dá choque mesmo. E já foram várias solicitações. Nossa, eu acho que só eu já fiz uns 12, 15 chamados. E até agora não foi nada resolvido. 2 anos e nada foi feito. Ainda continua a mesma bagunça.
Pois é, né? Situação bastante complicada, né? Ali no bairro Salgado Filho, começando por esse último relato, Moita. Quer dizer, uma viela que fica ali bem próximo a uma das zonas de bastante circulação de pessoas no bairro. 2 anos, conforme a moradora relatou, a RGE foi até o local, alertou sobre o risco que existia, solicitou aos moradores uma série de questões e até agora nada foi feito a não ser a colocação de um pano ali para isolar mais ou menos, né? Algo que não dá a mínima segurança pelo que a gente pode ver, né? Ali é complicado, porque antes eu vou falar que a gente tem a esperança agora que a prefeitura ela começou com a regularização fundiária, né? Então chegou para nós ali. Então iniciou agora no mês de abril ali, né? Então, quem sabe a gente veja essas mudanças mesmo, né? E nessa questão ali, os moradores já faz um tempinho vieram me falar e eu quis que fosse mostrado aquilo ali. Aquele isolante que eles usam é algo, quando estão fazendo uma manutenção, é uma coisa de momento. Eles deixaram lá. Não adianta tu pedir para a RGE, tu pede agora, trocou o nome, agora é outra empresa. Faz protocolo e eles vão colocar lá e eles nunca voltam, né? Então é um risco para quem mora ali. E não é porque trocou recentemente, porque é um pedido muito mais antigo, né? E um joga pro outro, né? A questão dos postes ali, cara, até a gente, na época, eu não era o presidente, mas eu sei que foi orientado também que fossem feitos boletins de ocorrências que os próprios terceirizados ali estavam oferecendo ligações irregulares sem o lacre, né, para os moradores. Cobravam uma taxa e faziam. E quando eu soube disso, eu orientei, cara, boletim de ocorrência, tenta pegar o nome da pessoa, quem que é, se for via Pix, pede fazer o Pix, tem que saber o nome de quem que é, pra gente poder fazer, porque isso não deve acontecer, né? Só que são empresas terceirizadas ou quarteirizadas às vezes, né, que vão lá fazer o serviço, então eles não têm eu vou dizer assim, eles não tratam com respeito o morador, né? E eles obrigam a trocar os postes, colocaram um poste padrão e 2 anos que os caras trocaram e nada de trocarem a fiação, né? Só vão colocando mais fios lá e aquele emaranhado ali que acho que nem o Homem-Aranha conseguiria brincar ali. Criança brincando, tem animais domésticos e um monte de moradores também que convivem com essa situação diariamente porque tem que passar por ali os postes caindo, né? Porque são postes que já estão danificados, né? As próprias imagens acabaram constatando isso, né? E bem no finalzinho ali daquela rua também, tu nos mostraste uma situação de esgoto a céu aberto também, né? Não sei se a gente captou no VT, mas eu queria que você também relatasse um pouco de como que é conviver com isso e quais que foram as reivindicações que foram efetuadas. Ali no final a gente trata como o primeiro beco ali, vinha os canos, né, de saneamento, né, de esgoto, e com o tempo, sem ser feito manutenção, ele vai deteriorando. Ele tem um tempo de uso, né? E vai deixando, e vai passando gestão, vai trocando gestão e eles esquecem, talvez. Mas agora é uma crítica, sempre quando é época de campanha, eles visitam, né? E prometem, né? Só que efetivamente a gente não vê. E aí, como é que tu vai ter uma criança que vai brincar? Não temos nem uma pracinha, nós não temos uma área verde, nós não temos, Salgado Filho não tem. Até não entendo por que nunca olharam para ali. E aí a criança tem que brincar no meio de um esgoto que, se der uma chuva ou vem uma quantidade maior, vai pegar neles, é a saída de casa, né? O morador tá ali, aí choveu, cara, ele não consegue sair para fora sem que coloque os pés no esgoto. E quando eu tô falando esgoto, é o esgoto de tudo, de pia, da parte sanitária, de chuveiro. Então, é humilhante. Eu considero isso uma humilhação do poder público para o contribuinte, para o morador, né? Porque nos cobrar os impostos e exigir que nós sejamos corretos nos impostos e nas suas datas, eles são efetivos. Mas quando precisamos que sejam efetivos na manutenção ou, às vezes, na adequação, né, do sistema, neste caso, de esgoto,
a gente vê que é uma lerdeza do poder público e sempre com a desculpa de que não temos verba, não temos dinheiro, né? Só que nós vemos que para outras coisas acontecem muito rápido, né? E às vezes o que é para acontecer, só que talvez... Uma segunda crítica porque talvez fique escondido, não seja capa de jornal, trocar 4 ou 5 canos, né? Mas não é necessário que se espere que ocorra alguma tragédia ali para que se finalmente preste atenção, né? E no caso de reformas, Zita, ali no Vila IP, também tem algumas adequações do próprio centro comunitário também que precisam ser feitas, Precisa. né? Existem grupos que se organizam frequentemente ali, inclusive os custos são repartidos entre os próprios moradores, né? Ali agora tem a parte de baixo, o centro comunitário é 2 pisos. Então, eles vão dar uma reformada, a CUFA vai dar uma reformada para começar a dar curso ali. Enquanto fica pronto aquele outro espaço lá. Mas o próprio centro comunitário também precisaria de algumas ampliações, né? Precisa. A gente não tem ajuda de ninguém. Eu mantenho lá a água, a luz que a gente tem que pagar, produtos de limpeza, essas coisas, com o dinheiro que a gente aluga no final de semana. E na semana tem zumba, tem reiki. Costura também, né? Grupo de costura? Tem o clube de mães ali Clube também. de mães. O clube de mães ali também. Na parte de baixo ali, a salinha também tem. E o poder público poderia viabilizar, porque imagina que não deve ser um recurso tão Pois grande é. para ser executado. Né? Que nem eu tava juntando o dinheiro, eu disse, agora em janeiro eu deixava o centro comunitário fechado, aí eu não alugava, eu queria dar uma ajeitada no chão, dar uma lixada no chão e pintar. Porque é muito riscado, é muito ocupado, né? E daí veio aquele temporal lá, daí eu tive que comprar o Brasilite, que eu não consegui doação. Eu tive que comprar o dinheiro que eu tinha em caixa, eu tive que comprar o Brasilite. Moisés, ou melhor, Moita, queria te perguntar sobre o tema que a gente abordou também no VT, que é um dos assuntos mais relevantes ali para a comunidade, né? A Avenida Salgado Filho, né? Quer dizer, uma zona de intensa circulação que faz ligação com o aeroporto da cidade, tem proximidade com escolas, com igreja, com estabelecimentos comerciais. Inclusive, na hora que a gente estava fazendo o registro, ali passou um carro em alta velocidade por cima do... Na contramão. Ele passou na contramão. Isso, ele sai dos tachões ali, né? E toca na contramão. Parecia que ele estava tendo que salvar o padre que estava... Talvez porque ele tenha visto a nossa equipe de reportagem também. Mas, de qualquer maneira, a gente conversou com 2 motoristas de vans escolares que justamente nos deram essa confirmação, né, de que casos de acidentes já aconteceram em virtude dessa ausência, ou melhor, falta de sinalização suficiente ali na região. Qual que é a avaliação que tu faz sobre isso? Então, quando foi colocado ali eles chamam de lombofaixa, que, ser sincero, tu passar a 20 ou passar a 80, tu vai passar igual, teu carro não vai ter como um quebra-mola. E aí tu pensa, é a igreja que sai no domingo. Ontem eu estava lá na missa, tinha que falar com o padre no final da missa, eu fui lá e eu comecei a observar senhorinhos, senhorinhas, tendo que atravessar, que já tem a sua mobilidade reduzida, e aí os carros não estão nem aí, cara. Existe a imprudência também, e aí, quando tem um motorista educado, me dá quase mais preocupação, porque aí ele para, ele liga o alerta e alguém toca do lado. E esse motorista acaba, às vezes, sendo xingado. Nossa, e eles buzinam, e o motociclista ele não para. Parou que ele já toca do lado. Isso aí não é uma crítica para o grupo, é para estes que fazem isso. E é só constatar. Os caras tocam do lado e não estão nem aí. Só que aí tu pensa, é idoso, é o pessoal do posto de saúde que tá com alguma debilidade para estar indo no posto de saúde. É creche com as crianças de colo, com bebês, enfim. Tu tá carregando uma mochila, mais a criança e mais uma outra aqui indo ali. Então tu tem que ter isso. Então foi muito mal feito. Eu faço críticas muito pesadas porque eu não acredito que quem decide aquilo ali sejam pessoas especialistas ou engenheiros de trânsito. Eu tenho muita crítica em cima de indicações que não são de pessoas técnicas. Que tem áreas que tem que ser técnico. Tu tem que saber o que tu está fazendo. E aí tu chega lá, vamos fazer isso aqui. Né? Porque um vereador indicou que tinha que ser feito isso. Aí depois vai lá, tira uma foto, faz um vídeo e efetivamente não funciona. Né?
aquilo ali poderia ser de uma forma rápida, com sinaleira de pedestre. Ajudaria bastante. Dá para melhorar muito, dá para colocar no meio, porque é uma avenida larga. Coloca no meio aquele que tu vai passar, tu tem que vir para um lado e vir para o outro. Tu não vai passar direto. Porque acontece assim, para um que está descendo centro-bairro e a criança está indo, ou a pessoa, o cidadão está indo, e quem vem bairro, centro, sentido bairro, né, não para. E aí tu faz o quê? E às vezes, como é 2 faixas, um parou e o outro do lado. Então, é o risco constante. E é uma reclamação. A gente teve, infelizmente, no começo do ano, um acidente que resultou em morte. De uma senhora que eu vou dizer que carregou a história do bairro ali. Com 80 e poucos anos, ela viveu o início do Salgado Filho, né, uma das primeiras moradoras, e que findou na avenida que ela viu surgir, sabe? Então, isso nos choca e faz a gente chama, faz reunião, vai lá, o pessoal diz, a gente vai ver o que faz, aí depois, no final, eles dizem de novo, não temos verba para fazer, vamos ter que aguardar uma verba, sabe? E eu critico de novo, cara. Para muita coisa tem, e para o que é necessário não fazem. E bem brevemente, a respeito da situação da necessidade de uma área verde ali na localidade. A gente também pôde verificar que, apesar das dimensões do bairro, falta um lugar para crianças, adolescentes, né? Enfim, tem esses momentos de lazer ali, né? Principalmente quando não estão estudando. Teve um movimento há uns 10 anos atrás de uma área que é da prefeitura e que foi até, eu vou dizer assim, planada, fizeram a terraplanagem ali e tudo. Só que, vamos dizer assim, do nada ela se transforma em, vamos dizer assim, um depósito de uma empresa de postes, né? Da noite pro dia os postes apareceram lá, depois vamos saber, vamos ceder para eles usar, que eles estão reformando aqui, por pouco tempo. Isso já tem uns 10 anos. Certo. Eu fico imaginando o que seria muito tempo. Aquela área que a gente mostrou que é uma área totalmente viável. Não, essa é mais próximo do aeroporto, bem na rua do Aeroclube. E ali nós temos aquela área ali, que já foram, já olharam, já mediram e tudo. E aí chega sempre na parte do não temos verba. Só que não temos verba desde 1960, quando começou o bairro. Será que nunca houve interesse? E eu pergunto por que o Salgado Filho é um dos únicos bairros em Caxias que não tem uma área verde com um banquinho, com nada. Eu vou em todos os bairros que eu vejo uma quadrinha, eu vejo um centro comunitário, nós também não temos. Eu quero ver um centro comunitário, eu quero ver uma quadrinha, eu quero ver uma pracinha, e aí não tem. E eu tento buscar essas respostas, e ninguém dá as respostas. Por que não foi? Eu digo, gente, nós estamos ligando a cidade ao aeroporto. Quem chega aqui, chega presidente, chega governador, chega ministro, desembarca no aeroporto e passa por aqui. E aí vem, claro, aí eles vão lá, pintam a avenida, só que... E o povo que tá ali? Pois é. Bom, olha, infelizmente, viu, Moita e Zita, estamos chegando ao final do nosso programa Caxias Conversa. A gente nem sente os 40 minutos passar, porque tem uma série de demandas aqui que a gente acabou nem tratando, mas essas demandas, esse conjunto de reivindicações que a gente elencou junto aos presidentes de bairro, também junto aos moradores, eles vai ser estão sendo levados, e todas as novas demandas vão ser levadas à Comissão de Legislação Participativa e Comunitária aqui do Legislativo Caxiense. Quero pedir a vocês que deixem uma mensagem final aí aos nossos telespectadores. Começa contigo, Zita. Não, eu queria agradecer pelo convite, queria agradecer a todos, e vamos esperar para ver se temos uma resposta positiva, pelo menos. E aí, Moisés? Continuo cobrando. Vou continuar cobrando, sim, como faço semanalmente vindo aqui a esta casa, né? Vou de gabinete em gabinete. Eu uso uma frase, né? Eu não tenho santo certo, eu só quero milagre. Né? E aqui a casa é sua, né? E aqui é a casa do povo. Então Exato. É aqui que eles vão receber o povo, e a gente vai continuar cobrando e dizer para o morador que vocês estão no melhor bairro de Caxias do Sul. Tenho certeza. E nós vamos fazer ele melhor ainda. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês, foi um privilégio participar desse programa junto com vocês, que são pessoas muito experientes e que, como eu sempre digo, acabam nos ensinando bastante. Eu estou sempre aprendendo sobre a realidade de Caxias do Sul e querendo passar isso para a nossa comunidade, cumprindo com a nossa função,
institucional, democrática, né, cidadã da Câmara de Vereadores aqui de Caxias do Sul. Agradecendo a nossa equipe técnica, conduzido pela Focus, com a excelência de sempre, que prepara toda a nossa estrutura aqui para a produção do nosso programa Caxias Conversa, também nosso diretor Mauro Camargo e também nossos produtores do programa de hoje, ou melhor, nossas produtoras, Lívia Borges, Isadora Lopes e Suelen Moraes. Eu, Marcelo Passarella, agradeço a sua audiência nesta edição do Caxias Conversa e até a próxima.